Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. A Assembleia Legislativa de São Paulo fez um seminário para discutir os direitos da infância no século XXI. Temas como educação inclusiva, transexualidade e a guarda compartilhada no caso da separação dos pais foram debatidos. Saiba como foi na reportagem da TV Assembleia de São Paulo. O debate reuniu advogados, juízes e especialistas. O encontro foi motivado pela aprovação da lei que garante o uso do nome afetivo nos cadastros escolares das instituições de saúde e de lazer durante o período de adoção. Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude, Fernando Freitas, a lei do uso do nome afetivo deve ajudar a melhorar a autoestima das crianças. As crianças nos perguntam sempre, durante o trâmite do processo de adoção, quando que eu vou ter o nome da minha família? Por que meu nome é diferente do nome do meu pai, é diferente do nome da minha mãe? Então isso é uma forma de aproximar mais essa criança de sua família. Ela é muito importante. O estado de São Paulo foi o terceiro estado do país, saindo na vanguarda no reconhecimento do nome afetivo. O primeiro estado foi o Rio de Janeiro, na sequência foi Mato Grosso do Sul, em terceiro já veio São Paulo. Aqui unimos as duas partes, né? A iniciativa do Mato Grosso, a iniciativa da Assembleia, né? do governo do estado de São Paulo. E também foram acrescentados outros temas da mais importante e atualidade, né? Por exemplo, a questão das crianças transgêneras, né? Outras questões relativas à adoção e à guarda. O problema das crianças filhas de refugiados, né? Nós tivemos recentemente ali o problema, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, como fica? Então é sempre muito importante trazer esse debate para o órgão produtor de leis, né, para a Casa Legislativa. O advogado especializado em direito de família, Carlos Cruz, falou sobre as modalidades de guarda e as mudanças nos modelos de família. A questão da guarda ela é uma coisa que decorre de uma outra coisa chamada poder de família, poder familiar. E que no século XX isso era atribuído só ao homem, né? Então, com os divórcios, que era uma coisa que também é recente, né? O divórcio começa aqui, a lei de divórcio vem de 76, então a gente começa a ter essa adaptação à família, essa adaptação à situação em que, com quem ficam os filhos, e aí o melhor interesse da criança é que o filho tenha a companhia de ambos os pais, seja cuidado por ambos os pais. Trazer orientações sobre direção defensiva nas estradas para motoristas e passageiros. Foi com esse objetivo que a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina realizou uma blitz educativa. Veja na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. BR-101, uma das rodovias mais movimentadas de Santa Catarina. São milhares de veículos por hora, milhares de motoristas indo para destinos variados. David, empresário de 33 anos, é um deles. Estava indo de Criciúma para Curitiba a trabalho visitar um cliente. No posto da Polícia Rodoviária Federal, na altura de Biguaçu, foi parado numa blitz diferenciada. Não, a gente já vinha imaginando, eu vinha acompanhando a movimentação da Polícia Rodoviária nos postos que a gente vinha passando e tinha muita guarnição em destaque. Eu imaginei que alguma operação estava sendo montada. E aqui no posto que a gente passou foi abordado parado. A gente foi até uma sala, né? E receber, uma instrução da valorização da conscientização do trânsito nas rodovias federais. David e dezenas de outros motoristas participaram de uma ação especial da Polícia Rodoviária Federal, chamada de Cinema Rodoviário. Primeiro, os policiais checavam se a documentação dos veículos e dos motoristas estava em dia.
Todos também passavam pelo teste do bafômetro para identificar se haviam consumido bebidas alcoólicas. Em seguida, condutores e passageiros eram convidados para ir até uma sala do posto policial, escutar algumas palavras sobre educação no trânsito e assistir um pequeno filme, abordando temas como o uso do cinto de segurança, celular ao volante, ultrapassagens perigosas, alta velocidade ou dirigir embriagado. Atitudes que podem custar vidas. A cada ano, no Brasil, mais de 34 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. São quase 100 mortos a cada dia. Para tentar reverter esse quadro, a Polícia Rodoviária Federal está investindo em fiscalização e educação. Sim, sempre as ações de segurança são importantes, né? Porque a gente desperta nas pessoas e utilizando esses vídeos ajuda a tocar a emoção das pessoas para elas se darem conta que o trânsito não é responsabilidade somente da Polícia Rodoviária Federal, é da sociedade, é de cada um. A ação desenvolvida em Santa Catarina está ganhando o país. Cerca de 50 policiais de outros estados vieram participar da iniciativa e poderão atuar como replicadores. Jander Costa, policial federal rodoviário de Goiás, foi um dos participantes. O grande desafio das pessoas é sair de casa, ir para o trabalho, ir para passear e retornar com vida. E o nosso desafio é exatamente esse, é aprender um pouco mais para poder sensibilizar as pessoas para que elas também entendam a responsabilidade de cada um nesse trajeto do ir e vir com segurança. O motorista David concorda. Com os documentos em dia e aprovado no teste do bafômetro, ele elogiou a iniciativa dos vídeos educativos. Cara, eu acho que isso está acima de tudo. A conscientização, a educação, junto com a fiscalização, né? Isso faz toda a diferença. Segundo a ONU, 5.200.000 brasileiros passaram mais de um dia sem comer ao longo do ano passado. E mesmo assim, o Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Cerca de 30% do que é produzido aqui vai parar no lixo. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria regras para o destino de resíduos alimentares. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Saiba mais na reportagem da TV Câmara. A fome atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil são mais de 5 milhões, segundo informações da ONU. Tanta gente sem ter o que comer e 30% do alimento produzido no planeta por ano vai parar no lixo, o que dá 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Além de todo o impacto econômico e social, há o impacto ambiental, que é enorme. Um projeto que estabelece regras para a destinação adequada de restos de alimentos e tenta acabar com o desperdício, aguarda análise no plenário da Câmara. Pela proposta, fica proibido que se jogue no lixo comida boa para o consumo humano ou animal, ou que possa ser usada na compostagem ou na geração de energia. O projeto propõe alterar pontos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece que o alimento não deve parar no lixo, né? É um conceito legal importante. Ele reconhece os bancos de alimentos de forma institucional para que possam operar nessa logística entre quem tem o alimento para doar e quem tem o alimento para receber. Cria uma plataforma nacional de oferta de alimentos, que o projeto prevê que seja online, né? Uma plataforma pela grande rede da internet, e um conjunto de incentivos para que municípios, governos de estado participem. Não existe hoje no Brasil uma lei que defina o que são bancos de alimentos. E isso seria fundamental que a gente tivesse uma lei definindo bancos de alimentos. Mesmo sem definição prevista em lei, no Brasil já há exemplos de banco de alimentos em funcionamento. Um deles é o Mesa Brasil do SESC, que existe há 15 anos. A rede tem mais de 3 mil doadores e distribui por mês 3.400 toneladas de alimentos. Nós recolhemos alimentos em possíveis doadores, no caso do comércio, da indústria de alimentos, e fazemos uma ponte. Repassamos para as instituições sociais filantrópicas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além da distribuição dos alimentos, o Mesa Brasil também desenvolve ações educativas para ensinar como é possível aproveitar todo o alimento.
Maria da Conceição é cozinheira e trabalha na creche social Vencedor. Ela participou do curso de reaproveitamento de alimentos do SESC e aprendeu receitas que utilizam também sementes e cascas que iriam parar no lixo. Que muitas crianças chegam na nossa creche magros, ou já saem, quando vai embora, sai gordo. Até muitas das mães gostam. Quais são os problemas econômicos que o novo presidente vai enfrentar? Nesta reportagem da TV Senado, você vai ver o atual cenário e também conhecer os desafios para o governo e para a população. Um deles é a crescente dívida pública. Reforma da Previdência, reforma tributária e manutenção do teto de gastos. Sem olhar para estes temas, as contas do governo, que devem fechar este ano com um déficit de 159 bilhões de reais, dificilmente vão ser saneadas, segundo especialistas. O setor público brasileiro está com as contas no vermelho desde 2014. Já são aí 5 anos e próximo ano também nós teremos um déficit. Então é muito importante para o Brasil conseguir resolver a situação fiscal, tornar essas contas que estão no vermelho, tornar as contas superavitárias, ter uma arrecadação maior do que a despesa para gradualmente reduzir o seu endividamento. A dívida interna é um problema que chega à casa dos 10 dígitos. Juntos, o governo federal, as empresas estatais, os estados e os municípios devem mais de 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Uma fortuna que é o triplo de tudo que o Brasil deve produzir em 2018. A dívida pública está hoje em 77,2% do PIB, podendo crescer nos próximos anos, pelo nosso cenário chamado base, que é o mais provável, a dívida ainda vai crescer até 84,1% em 2023, então estabiliza e começa a cair. Com esse endividamento, não sobra dinheiro para investimentos. No ano passado, o governo reservou menos de 2% do produto interno bruto. Muito pouco quando comparamos com a média da década de 1970, de 10,5%. Até mesmo os investimentos privados estão aquém das necessidades do país. A taxa de investimento do Brasil hoje é em torno de 16%, 17% do PIB. O Brasil deveria ter uma taxa de investimento de, no mínimo, 20%, 21% do PIB. Sem dinheiro para investimentos, as consequências logo aparecem. Obras de saneamento básico, construção de novos hospitais, asfaltamento de estradas, ampliação de escolas. Tudo o que a gente precisa no dia a dia para. O novo presidente também vai ter que analisar uma mudança recente na forma como o governo brasileiro trata suas contas. Instituído em 2016, o teto de gastos públicos esteve em discussão nesta campanha. O atual governo e empresários avaliam que uma eventual revogação da medida vai ter consequências diretas para os contribuintes. O teto ajuda a sinalizar uma direção do ajuste pelo lado da despesa. Você quer fazer um ajuste fiscal, em que parte desse ajuste fiscal, ao invés de vir pelo corte do gasto, pelo corte da despesa pública, ele virá pelo aumento da carga tributária, é um debate político. A sensação que vai ficar é de que o governo vai continuar aumentando os gastos no momento em que a economia ainda está frágil. Uma das medidas pode levar à revisão das desonerações fiscais, que são programas de isenção ou redução de impostos para determinados setores produtivos, que somente este ano deixaram um buraco de mais de 280 bilhões de reais nos cofres públicos, um número pouco superior ao déficit da Previdência de todo o ano passado. Isso já ultrapassa 4 pontos de percentagem do PIB, é muita coisa. Para que você tenha ideia, como eu disse há pouco, o investimento é 0,5% do PIB. O gasto tributário, então, representa 8 vezes o que o governo federal gasta com investimento. A equipe econômica questiona uma outra forma de incentivo à iniciativa privada. Para o governo, os empréstimos concedidos para grupos empresariais com juros abaixo do mercado contribuíram para o rombo nas contas públicas. Exatamente, desonerações para algumas poucas empresas, para alguns setores que não se justifica. E qual é a solução para o rombo das contas públicas? Quais são as alternativas a curto prazo? Aumentar impostos? Difícil. O Brasil já possui uma elevadíssima carga tributária, mais de 30% do PIB. Cortar gastos? Bem,
O país já padece com a oferta precária de serviços públicos e com a falta de investimentos. Então, onde está a saída? Tudo tem custo, né? Toda medida tem um custo. É preciso colocar na balança e explicitar para a sociedade isso. Quer dizer, olha, se a gente aumenta imposto, isso desestimula a atividade produtiva. Por outro lado, se a gente corta gastos, isso também vai ter um custo para alguns grupos da sociedade. Em 2019, a melhora das contas públicas não deverá ocorrer numa canetada, ao contrário do que desejam os políticos. Ainda haverá déficit primário, provavelmente, até 2023. Isso no cenário básico é o mais provável. No cenário otimista, atingiria o superávit em 2022. As finanças públicas, a gente pode fazer uma analogia, são um grande transatlântico. Você faz a curva bem devagar. Você não consegue resolver isso da noite para o dia. O que se espera de um governo não é que o ajuste seja necessariamente feito em 1, 2 ou 3 anos, mas que tenha pelo menos um certo consenso na sociedade que você precisa do ajuste e que esses ajustes precisam caminhar na direção correta, de ter as contas em equilíbrio, de ter segurança jurídica para o investimento, ter regras mais fáceis para o investimento e ter um sistema tributário, por exemplo, menos complexo. Não existe poesia mais nordestina do que o cordel. E ele agora é Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, reconhecido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vários cordelistas piauienses comemoraram a mudança de status. Veja na reportagem da TV Assembleia do Piauí. A leitura nos permite viver sempre em aventura, cada verso uma viagem, 1000 cenários de cultura. Quem lê, navega e viaja, dá asa à literatura. Gênero literário popular escrito em versos rimados. O cordel traz em si versos curtos e metrificados e que refletem toda a cultura de um povo. Há mais de 20 anos, Josefina vem se dedicando ao cordel. Em seu acervo há produções de folhetos, antologias e coletâneas. E é com emoção que a cordelista fala como passou de leitora a escritora. A minha mãe, que lia o cordel para as pessoas, né, da comunidade, automaticamente eu fui aprendendo a ler também. Tá? A partir dos 9, 10 anos de idade, quando eu já dominava a leitura, aí eu passei a fazer a leitura dos cordéis para as pessoas que pediam. Depois que eu comecei a dominar a escrita, passei a observar os temas, os acontecimentos, né, e passei a escrever. Se acontecia alguma coisa assim interessante na cidade, uma novidade lá no interior, que eu morava no interior, né, na zona rural, como, por exemplo, época de eleição, comícios, então eu observava todo aquele movimento e eu registrava. Se acontecia algum fato engraçado, grotesco, né, e às vezes até assim meio proibido, eu terminava fazendo o cordel, registrando isso em cordel. E a partir de agora, esses versos formados em rima que dão ritmo e beleza passam a ser reconhecidos como patrimônio cultural imaterial brasileiro, tornando mais forte a preservação dessa importante expressão cultural. A literatura de cordel é, na verdade, o grande patrimônio da humanidade. Quando ainda não havia sequer a escrita para documentar, os repentistas decoravam os acontecimentos de cada cidade e saíam de cidade em cidade recitando esse manancial de conhecimentos e incorporando na sua memória os acontecimentos ocorridos naquela cidade. Por outro lado, na época em que não existiam novelas, nem existiam romances, foram os cordelistas, já com a opção da escrita, que escreveram os primeiros romances da história da humanidade. E como o cordel é a única literatura que tem capacidade de levar a compreensão aos sábios e os analfabetos, ela tinha essa grande vantagem. E um importante exemplo de preservação desse tesouro popular vem de uma atitude pioneira. Aos 91 anos, seu José Bezerra está à frente de um projeto ousado, que é a Biblioteca de Literatura Popular, que conta com um importante acervo de folhetos e cordelivros, tudo à disposição da comunidade. O intuito de ajudar as crianças nas escolas, não é? Porque, você sabe, quando a gente é cego das letras, como o poeta repentista antigamente, que não sabia ler, mas fazia o mesmo que eu faço, sabendo ler, não é? É dizer, ele fazia cantando, eu faço escrevendo, que é o que está dito acolá, não é? Ele faz cantando, eu faço escrevendo.
para ajudar, dar conhecimento do pouco que eu sei e passar para os demais. Eu sonhei que tinha um jardim e nele tu era uma flor. No meu leito deixou teu perfume, no meu corpo deixou teu calor. Com você eu tenho amor e carinho, sem você eu tenho um mundo de dor. Eu sonhei que num berço de ouro, teu amor, teu carinho me ofertava. No mais puro colóquio de amor, com meus lábios, teus lábios eu beijava. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!